nitro a entrar na posição orto ou meta. A gente diz que a metila é um orientador orto-para, tá certo? Olha esse outro aqui, é o ácido benzoico. Novamente é um anel aromático com um grupo aqui. E a reação é a mesma, é uma nitração, ou seja, eu vou ter um grupo nitro que vai entrar aqui, aqui ou aqui. Acontece que o produto, neste caso, vai ser este daqui, o ácido metanitrobenzoico, posição meta. Não vai formar nem o orto nitrobenzoico, nem o para-nitrobenzoico. Por quê? Porque toda vez que eu tiver o COOH, lembrando que COOH é isso aqui, ó, COOH, tá? É a função ácido carboxílico. Toda vez que eu tiver o grupo acila lá em cima, ele obriga o grupo nitro a entrar na posição meta. Professora do céu, e como é que eu vou saber, né? Bom, não tem remédio, tem que decorar. Esses grupos aqui, NO2, OH, OR, CH, NH, C-OR, um aromático e grupos alquílicas, eles são grupos orto-para-dirigentes, ou seja, quando eles estiverem já ligados no anel benzênico, ele vai ser o orientador orto-para. Vamos voltar lá para o nosso exemplo? Olha aqui o CH3, orientador orto-para. Se formaram o orto e o para como produtos. Olha aqui, R-alquila, o CH3 se enquadra aqui, né? Ele é um grupo alquila, então ele vai orientar orto-para, né? E aqui eu tenho os grupos que são chamados de desativantes ou meta-dirigentes, tá? Todos esses aqui. Olha aqui o COOH, né? Aonde que ele tá? Tá aqui, ó, COOH. Ele é um orientador meta. Aqui ele diz que ele é um orientador meta, ou seja, só vai formar o produto meta. E aí nós temos as principais reações que acontecem nos aletos de substituição. Lembramos o que é um aleto? Um aleto é quando eu tenho um grupo alquílico ligado a um halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo, né? E aí, nós temos aqui polo positivo e polo negativo, né? E aqui nós temos cátion e ânion no NaOH. É como se fosse uma reação de dupla troca. O positivo vai com o negativo. Então, esse CH3 vai com o OH e o Na+ vai com o Br- e forma ali NaBrCH3OH, tá? Vejam que é uma reação de substituição. O Br foi substituído pelo OH, né, e liberou ali a NaBr. E a mesma coisa pode acontecer com os aletos, com os demais grupos ali, formando éter, alcino, cianeto, nitrila e amina. Vai ficar ali no PDF para vocês estudarem os diferentes grupos que podem entrar na substituição dos aletos, tá? Quais são os produtos da substituição das reações abaixo? Então, vamos lá. Bom, ele já está falando que é uma reação de substituição, então eu sei que vai acontecer como se fosse uma dupla troca. Eu acabei de mostrar ali para vocês que um aleto de alquila é como se fosse um delta+, um delta-, né? E aqui, ó, o que eu tenho? Na. Na é mais e todo o resto é menos, certo? Então, o mais vai com o menos. O CH3 vai com a parte negativa, tá? E o Br vai com o Na. Então, e o outro aqui é um aromático, é o nosso tolueno. Tolueno reagindo com gás cloro com o catalisador cloreto de ferro. Um grupo CH3. E o CH3, se a gente voltar lá, a gente vai ver que ele é um orientador orto-para. Então, os produtos aqui vão ser orto e para, né? Então, eu vou ter um grupo aromático e vai liberar HCl, porque, na verdade, este cloro está substituindo um hidrogênio daqui, certo? Esse sai e reage com o cloro que sobrou, ok? Ok, agora vamos para as reações de adição. Nós falamos até agora das reações de substituição. Olha o que o nome diz, reação de adição. Acontece quando se adiciona um reagente a uma molécula orgânica. Então, vamos olhar aqui este CH2, dupla CH2, reagindo com HCl, né? O que está acontecendo no produto? O CH2 continua sendo CH2. Este CH2 continua sendo CH2, né? A única coisa é que agora eu tenho ele ligado com o hidrogênio, que é este daqui, e este CH2 está ligado com o cloro. Eles entraram na molécula, não foi trocado nada, não foi substituído nada, foi só adicionado, foi só agregada coisa nessa molécula aqui. Por isso que é uma reação de adição,
tá certo? Agora, veja o que acontece. A dupla que existia não existe mais, agora é uma ligação simples. Por que que isso acontece? É bastante óbvio, né? Eu tinha lá um grupo CH2, dupla CH2, certo? Cada carbono estava fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Esse aqui estava fazendo 1, 2, 3, 4. Como deve ser, né? A partir do momento que eu coloquei mais um hidrogênio aqui e coloquei mais um cloro aqui, esta ligação dupla tem que se transformar em simples, porque senão o que acontece? Esse carbono vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 ligações, e o carbono não pode fazer 5 ligações, né? Então, é por isso que é quebrada uma ligação dupla para formar uma ligação simples, para que o carbono continue fazendo 4 ligações como deve ser. E aí, pessoal, nós temos uma variedade de reações de adição. Uma delas é a hidrogenação, que é a reação com hidrogênio, com H2. Eu tenho que ter um catalisador de níquel ou platina, pressão e calor. O que acontece é que esses dois hidrogênios vão entrar sempre nos carbonos vizinhos. Um vai aqui e um vai aqui. De CH2 ele se converte para CH3 e a dupla se transforma numa simples. Da mesma forma, eu tenho a halogenação, que é a reação com Cl2, né, formando um dialeto. Eu tenho a hidrohalogenação, que é a adição de HBr, entre um H e um Br. A adição de água, que é a hidratação, tem que estar em meio ácido, formando um álcool, porque um hidrogênio entra aqui e o OH entra ali, tá? Bem, pessoal, ali eu estava mostrando compostos alcenos de 2 carbonos. Aí é fácil, né? Eu tenho uma dupla ligação, um hidrogênio entra num carbono da dupla e outro entra em outra. Agora, olha esse composto aqui, ó. Esse composto, eu tenho CH2 dupla CH, CH3, certo? Eu posso ter o hidrogênio, no caso, isso no caso dos halogenidretos, tá? Que eu tenho elementos diferentes, H e Br, tá? Eu posso ter a entrada do H aqui, neste carbono da dupla, e do cloro, por exemplo, ou Br aqui, ou eu posso ter o contrário, posso ter a entrada do cloro neste carbono e o hidrogênio nesse outro. Como é que eu vou saber qual é o produto que vai dar, né? Aonde que vai entrar o hidrogênio e aonde que vai entrar o cloro? Bom, os produtos seriam, aqui no caso do vermelhinho, o H aqui e o X aqui, né? Transformando numa ligação simples. E o produto em azul, né? Se ele escolhesse o caminho em azul, seria aqui o hidrogênio neste carbono. O que se observa é que se forma muito mais este produto aqui, em que o X, sendo X flúor, cloro ou bromo, por exemplo, ele entra neste carbono. E por que é que ele escolhe entrar nesse carbono? Porque tem uma regra que foi determinada em 1870 por Vladimir Markovnikov, que diz o seguinte: na adição de HX a um alceno, o átomo de hidrogênio se ligará ao carbono da dupla mais hidrogenado, tá? Ou seja, eu tenho hidrogênio e cloro do HCl. O hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado, tá? Pensa o seguinte, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, tá? Quem tem mais hidrogênio vai continuar ganhando mais hidrogênio. Olha o que acontece com essa estrutura aqui. Eu tenho CH2, tá? Eu tô redesenhando essa estrutura. CH2 dupla, CH, CH3, tá? Nós sabemos que se eu adicionar HCl aqui, né? Um vai entrar aqui e o outro vai entrar aqui, eles vão entrar na dupla ligação, tá certo? O que acontece é o seguinte, quem desses dois é o mais hidrogenado, o que tem mais hidrogênio? Este carbono tem 2 hidrogênios, ele é o mais hidrogenado, logo o hidrogênio vai entrar aqui e o cloro vai entrar ali do ladinho, tá certo? E é por isso que o produto vai ser este daqui, hidrogênio, hidrogênio que já estavam ali e mais um hidrogênio que entrou, carbono com hidrogênio e o cloro que entrou ali e o CH3 que já tinha ali. Por isso é que se forma este produto majoritariamente, tá? E para acontecer o contrário, pode acontecer de formar aquele ali? Pode. Se você quiser formar aquele ali, você tem que utilizar peróxido, tá? R-O-O-R. Isso aqui é o peróxido. E isso aqui
também pode ser uma pegadinha de vestibular, tá? Você pode formar o produto anti-Markov-Nikov? Pode, só que você tem que utilizar peróxido, senão, como reagente, senão a reação daqui para cá não acontece, tá bem? Eu tenho aqui um alceno, tá? Eu quero o produto majoritário desta reação aqui, que é uma reação de adição, tá? O que vai acontecer como produto? É uma que vai entrar na dupla um H e um Cl. Só que a gente vai seguir a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio vai entrar no mais hidrogenado. Este carbono está ligado com 2 hidrogênios. E este carbono não está ligado com nenhum hidrogênio. Ele está ligado com uma dupla, carbono de um lado e carbono do outro. Então, o hidrogênio vai se ligar aqui. E aqui vai sobrar para o cloro. Então, vai ficar assim o produto. Ok, e assim como nós temos adição à ligação dupla, nós temos adição à ligação tripla também. É a mesma coisa, tudo igual que eu tinha para reação à dupla. Porém, como eu tenho que quebrar aqui, eu posso fazer até 3 ligações, né? Eu posso utilizar 2 adições. Por exemplo, eu tinha um alcino, né? Reagir com hidrogênio, né? A reação de hidrogenação. Entra um hidrogênio aqui e entra um hidrogênio aqui. O que aconteceu? Agora, em vez de formar ligação simples, forma ligação dupla. Quebra uma ligação. Por quê? Para que os carbonos façam 4, né? Ligações. Ok, só que a partir daqui eu posso ter uma segunda adição e voltar ao que a gente já tinha explicado antes. Aí entra mais um hidrogênio aqui e mais um hidrogênio aqui. Então, de CH2 vai para CH3 e rompe uma ligação dupla. Veja aqui, para cada par de H2 que entra, rompe uma ligação, para que o carbono sempre faça uma ligação, quatro ligações, né? Mesma coisa, a halogenação, né? Eu adiciono 1 mol de Cl2, forma um cloro aqui, um dialeto, né? Com uma ligação dupla, porque quebrou uma tripla, né? Eu posso reagir com mais 1 mol, entrando mais 2 cloros, e aí eu formo um tetraaleto. Estão vendo que é tudo igual a dos alcenos, porém, agora a gente tem 2 mols que a gente pode adicionar, adicionando mais bromo, mais cloro, mais reagente. A hidrohalogenação, mesma coisa. O HBr quebra uma aqui e entra um H aqui, um Br aqui. Se eu adicionar mais um mol de HBr, entra mais um aqui e mais um aqui, formando um dialeto. Hidratação. Hidratação, mesma coisa. Eu entrar um hidrogênio aqui, um OH aqui. Porém, na hidratação a gente tem uma coisa especial que acontece. Quando entra um hidrogênio aqui e um OH aqui, quebrando uma tripla, este composto formado, eu tenho um carbono ligado a um OH, fazendo dupla ligação com outro carbono. Isso daqui é chamado de enol, não é um álcool. E os enóis, eles são instáveis. Lembram lá da tautomeria, do rearranjo que acontecia entre um enol e um aldeído, um enol e uma cetona? Então, aqui acontece a mesma coisa. Quando se forma um enol, ele entra em equilíbrio e forma logo, por rearranjo molecular, o seu respectivo aldeído, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando eu tiver um alcino reagindo com água, tá? Na adição de hidrogênio a carbonila, vamos lembrar o que é uma carbonila? C dupla O, né? Eu posso ter aldeído, né? Ou eu posso ter uma cetona, que eu tenho grupos alquílicos de um lado ou do outro. O que vai acontecer quando eu adiciono um hidrogênio com catalisador de níquel, né? A um aldeído? Ele vai formar um álcool primário, tá? Por que um álcool primário? Porque eu vou ter ali, ó, CH3, C dupla O, H, tá? E como produto ali, forma CH3, C, H2, O, H. Veja o que acontece. A carbonila some, tá? Entra um hidrogênio a mais, que já tinha esse aqui, entra um hidrogênio a mais e entra OH também, forma um álcool primário. Agora, se eu tiver uma cetona, novamente, some a carbonila e vai formar simplesmente OH, ou seja, forma um álcool secundário, tá? E aí eu posso ter a adição de cianeto. O que vai acontecer? Some a carbonila, vai aparecer um OH e um CN, tá?
é uma aldocianidrina. Se eu tiver uma carbonila, né, de uma cetona e reagir com HCN, vai sumir aqui a carbonila, vai formar OHCN também. Vejam a diferença. Aqui eu formo uma cetocianidrina e aqui uma aldocianidrina. A diferença entre esse e esse está no grupo H, tá? Então, sempre que eu reagir uma carbonila com HCN, presta atenção, reagir uma carbonila, tá? Com HCN. O produto vai ser sumir esta carbonila e no lugar vai aparecer OHCN, tá? E o que tinha aqui vai permanecer e o que tinha aqui vai permanecer. Se tinha hidrogênio CH3, vai permanecer. Se tinha CH3, CH3, vai permanecer o CH3 e o CH3, tá? Adição de bisulfito sódico, que é o NaHCO3, o que vai acontecer? Vai sumir a carbonila, vai aparecer um OH e um SO3Na, um composto bisulfídico. E aí, pessoal, nós temos aqui, bastante importante, a adição de compostos de Grignard, tá? Um composto de Grignard é aquele que eu tenho um grupo alquílico, que eu quero inserir na minha molécula, ligado a MgBr, em éter, tá? Então, por exemplo, se eu colocar um aldeído e uma acetona, o que vai acontecer? Primeiro, vai formar aqui no lugar, junto com o oxigênio aqui da carbonila, vai entrar esse MgBr, e esse grupo alquílico vai entrar aqui do lado, tá? Ele rompe a ligação dupla. E este OMGBr, esse composto de Grignard formado, se eu coloco água, o que vai acontecer? Esse MgBr sai e forma OH, e esse C2H5 fica, tá? Como produtos, eu vou ter aqui o 2-butanol, tá? E aí eu tenho o seguinte, se eu tiver o aldeído fórmico reagindo com o reagente de Grignard, sempre eu vou formar um álcool primário, tá? Se eu tiver um aldeído qualquer que não seja o fórmico, vai se formar um álcool secundário. E se eu tiver uma acetona, vai se formar o álcool terciário, tá bem? Então, isso é básico, tem que decorar isso aqui, não tem jeito, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. Dê o produto da reação entre butano 2-ono e H2 com catalisador de níquel. Bom, primeiro eu preciso desenhar a estrutura, né? But vai entrar um grupo OH. E, obviamente, né, gente, que para o carbono fazer 4 ligações, eu tenho que ter um hidrogênio a mais entrando aqui, tá bem? Dê os produtos das seguintes reações. Aldeído fórmico. Qual que é o aldeído fórmico? O aldeído fórmico é aquele aldeído mais simples do mundo que a gente tem, que é hidrogênio para um lado e hidrogênio para o outro. Ele está reagindo com C2H5 MgBr em éter. Não faço ideia de que reação é essa, professora. Então, a gente vai voltar lá, é um composto carbonílico, qual que reage com MgBr? Tá aqui, ó, composto de Grignard. Obviamente que aqui tem que ter mais um hidrogênio para completar o octeto, porque tem que fazer 4 ligações, tá certo? Então, o aldeído fórmico em C2H5Br em éter vai formar um álcool ali. E este álcool, pessoal, é um álcool primário. Ó, a partir do aldeído fórmico se forma álcool primário. Tá aqui, ó, aldeído fórmico em éter formou um álcool que é primário. Propanal com C2H5MgBr. Então, vamos dizer, né, se converteu no álcool. E aí, pessoal, se você olhar que tipo de álcool é esse? Esse álcool está ligado a um carbono que está ligado a outros 2 carbonos. Lembram dos tipos dos álcoois? Né? Esse daqui é um álcool secundário. Vamos. E por último, aqui a gente tem a butano 2-ona com os mesmos reagentes. Então, aqui, o que formou aqui? Um álcool de que tipo? Esse álcool, né, essa hidroxila está ligada a um carbono, e este carbono está ligado a 1, 2, 3 outros carbonos. Então, ele é um álcool terciário, que surgiu a partir de uma acetona. Está de acordo com o que a gente tem aqui. A partir de uma acetona, forma um álcool terciário. E por último, então, vamos para as reações de eliminação. Como o próprio nome já diz, uma reação de eliminação vai ser aquela em que vai ser eliminada alguma coisa, né? Então, vamos dar uma olhada nessa molécula aqui, ó.
Tá vendo que ela é um haleto de alquilo, ela tem 2 cloros. Se eu reajo com zinco, olha o que acontece com o produto. Os cloros sumiram, babau, né? E formou cloreto de zinco aqui. Então, estão sendo eliminados os cloros, tá? Agora, presta atenção no seguinte. Se eu tinha aqui um dialeto, né? Eu vou redesenhar essa estrutura. Se eles simplesmente sumirem da molécula, né? Tá aqui hidrogênio, hidrogênio. Simplesmente tirar os cloros, o que vai acontecer com o carbono? O carbono vai fazer 1, 2, 3 ligações esse carbono está fazendo. Carbono não pode fazer 3 ligações. Mesma coisa esse carbono, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Não pode, o carbono tem que fazer 4. E para fazer 4, como que ele compensa isso? Fazendo uma dupla ligação aqui. Então, ele tem agora 1, 2, 3, 4. Então, nas reações de eliminação, pessoal, presta atenção. Reação de eliminação sempre sai de uma ligação simples para uma ligação dupla. Então, e aí a gente tem antes a gente tinha a hidrogenação, a entrada de hidrogênio, agora a gente tem a eliminação, a desidrogenação, que é a saída de hidrogênio. Então, eu tenho aqui 2 hidrogênios, eles vão sair formando H2, e essa ligação simples vai se transformar em dupla, tá? Novamente, eu tenho que utilizar calor e catalisador. Eu saio de um alcano para um alceno. Eliminação de halogênios, que é a dealogenação. Então, eu tenho bromo aqui, né? Se eu tirar esses 2 bromos daqui, vai reagindo com o zinco, ele vai formar ZnBr2, e a dupla aqui é formada no hidrocarboneto, formando um alceno. E daí no PDF eu deixei para vocês mais 2 tipos de reação de eliminação ali. Então aqui eu estou pedindo no exercício de o produto da reação de eliminação abaixo. Bom, se é uma reação de eliminação, a gente já sabe que o produto vai ser um alceno, muito bem, né? Eu vou repetir tudo, eu sei que eu tenho o bromo aqui, mas professora, cadê o hidrogênio? Cadê o hidrogênio? Bom, o hidrogênio, pessoal, se você prestar atenção aqui, sempre é o hidrogênio vizinho que sai. Sempre são 2 grupos vizinhos que são ligadinhos aqui, ó. H2, né, é um hidrogênio vizinho do outro carbono. Br2, sempre os vizinhos. Então, aqui também vão ser os vizinhos, né? Então, a gente vai repetir aqui, ó. Vai ser o vizinho. Vai ser este hidrogênio aqui que vai sair. Vai sumir. Repete aqui o CH3. Aqui vai ser CH e o bromo sumiu. E aqui formou um CH3. Quem é que desapareceu? O H e o BR. Então, formou HBr. O que eu preciso arrumar aqui? A dupla ligação para poder fazer 4 ligações, né? Porque, afinal de contas, saiu um daqui, eu tenho que compensar fazendo dupla ligação. Então é isso, pessoal, finalizamos aí o nosso último conteúdo da nossa última aula, né? Eu gostaria de dizer para vocês que para mim foi muito gratificante estar dando essas aulas para vocês, foi um aprendizado para mim. Eu peço desculpas por qualquer coisa, qualquer erro que eu tenha cometido, por alguma aula extensa, qualquer coisa assim, porque espero que vocês entendam, né, que vocês estavam sem professor e daí entrou no RDE e ter que dar toda a química aí em algumas semanas, em alguns meses, poucos meses, foi bastante difícil para todos nós, né? Ter que resumir o conteúdo e enxugar foi difícil. Acho que nós todos fizemos o nosso melhor na medida do possível aí, tá? Então eu gostaria de dizer para vocês que eu tô sempre à disposição, dar os parabéns para vocês, porque vocês se dispuseram a fazer essa disciplina dentro das dificuldades que eu sei que todo mundo tem, né? Cada um tem as suas, celular, tem que assistir pelo celular, internet ruim, enfim. Se disponibilizar a fazer, organizar horário e tudo mais, vocês são vitoriosos, tá? Meus parabéns. É claro que a disciplina ainda não terminou, mas pelo que eu vi até aqui, eu gostei dos resultados, acho que foi um sucesso, tá? Apesar de tudo, o que nós conseguimos fazer com o que nós tínhamos, tá? E eu gostaria de dizer para vocês que eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês venham a precisar no futuro, tá? Espero conhecer vocês pessoalmente, tá? Não sei se vamos, né? Porque vocês estão aí se formando. Mas desejo todo sucesso para vocês, estou à disposição. Façam os questionários, tá? Essa é a nossa última aula, a gente vai ter questionário ainda para avaliação.
tá? A gente vai ter a recuperação, que a recuperação acho que vamos nos prolongar até dia 19, mas os questionários mesmo têm que ser entregues até dia 12, tá bem? Então é isso, pessoal, se cuidem, fiquem bem e qualquer coisa deem um grito, tá bom? Um abraço!